Fala pessoal, aqui é o Vitório e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Funpresp EXE, tá bom? Se você tem interesse em entender o que é que está acontecendo, como é que funcionam esses novos perfis de investimento do Funpresp, quero te convidar para assistir o vídeo até o fim e entender toda essa mudança, tá? A problemática é muito simples, até pouco tempo atrás era muito fácil obter rentabilidades reais acima de 4%, que são a referência real de rentabilidade para aquelas simulações que nós realizamos ao aderir ao Funpresp. Então, investindo 100% do seu patrimônio em títulos públicos, era possível bater essa meta com folga. Mas até pouco tempo atrás, isso mudou, né? Isso vem mudando e cada vez está se tornando mais difícil obter uma rentabilidade real acima de 4%. Né? Os títulos públicos hoje, para que vocês tenham uma ideia, estão oferecendo taxas reais ao redor de 3,3% ao ano. Então, sabendo que é necessário se expor um pouco mais de risco para obter esses 4% de rentabilidade real, o Funpresp modelou uma carteira de investimentos de acordo com perfis e baseada na estratégia de ciclo de vida. Tá? Então eu vou explicar isso no vídeo. Então se você tem interesse em entender e saber como optar por essas carteiras, né, de repente modificar de acordo com o seu perfil, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, tá legal? Então assiste até o fim para ficar por dentro. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa no vídeo para que a gente possa ir discutindo e entendendo todos os detalhes dessas mudanças, tá? Então eu sou o Vitório e vejo você no vídeo. Um abraço e até logo. Então vamos ao que interessa, conhecendo os perfis do Funpresp EXE. Se você tem interesse no conteúdo relacionado ao Funpresp Legis, deixa nos comentários, faz um pedido aí nos comentários que se houver bastante interesse eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, tá bom? Eu sou o Vitório Amoedo e você pode me encontrar aqui no Instagram, no @VictoriaMoedo ou no canal do Telegram onde eu disponibilizo conteúdo relacionado a investimentos, tá bom? Então lembrando aqui, pessoal, que eu apenas exponho aqui a minha opinião no meu canal, tá? Que não são recomendações de investimento, eu não estou orientando você a tomar nenhum tipo de decisão, estou apenas expondo as informações com o meu ponto de vista e que eu não sou analista, tá bom? Vindo ao que interessa, ao conteúdo do vídeo, nesse vídeo eu quero explicar para as pessoas que ainda não optaram ou não estão ainda cientes do que está acontecendo, das mudanças que estão acontecendo no Funpresp. Então tentar deixar um pouco mais claro o que é que vai acontecer para que vocês possam tomar uma decisão mais consciente, tá bom? O Funpresp vai permitir agora que os participantes possam optar por carteiras diferenciadas, tá? Antes dessa mudança que começou agora 1º de janeiro de 2020, o fundo basicamente investia em títulos públicos, né? E como o mercado de juro ainda era bastante rentável, os títulos públicos, o fundo tinha um bom desempenho sem precisar se expor a risco, né? Mas com essa mudança macroeconômica que vem acontecendo, já não vai mais ser possível atingir a meta do fundo, que foi aquela meta que baseou as simulações que vocês fizeram no momento em que optaram pelo Funpresp, né? Caso vocês já fossem do regime próprio e migraram para o regime complementar, ou se você já é novo servidor, acabou já aderindo direto no Funpresp, tá bom? Então aquela simulação que nós fizemos lá no momento da migração, ela levava em consideração como referência de rentabilidade para dar aquele resultado lá que a gente simulou, esse benchmark aqui de IPCA mais 4, tá bom? Isso aqui era muito fácil de atingir, a gente tinha títulos que ofereciam IPCA mais 7, IPCA mais 6, e à medida que o tempo foi passando, esse prêmio de juro real foi diminuindo e hoje ele se encontra no patamar de 3,3, por vezes 3,5, já esteve em 2,8, tá bom? Então não mais vai ser possível atingir aquele objetivo investindo apenas em títulos públicos. E daí essa necessidade de diversificar mais a carteira do Funpresp para poder atingir essa meta, tá bom? Então essa é a grande necessidade, acho que esse foi o grande motivador da criação desse perfil, para tentar organizar essa exposição a risco, né? Quem não quer se expor a risco e abre mão de uma eventual rentabilidade maior,
e quem está interessado em se expor um pouco mais a risco e obter uma rentabilidade mais compatível com aquela simulação, tá bom? Então a ideia do FUNPRESP foi colocar, que é um consenso, né? Expor mais a risco quem é mais jovem, e à medida que você for se aproximando da data da aposentadoria, e migrando seu capital para conservação, para investimentos mais focados em conservação, em preservação dos seus recursos, tá bom? Então, o FUNPRESP estabeleceu 4 perfis, tá? Baseados em ciclos de vida, focados na idade do participante. Então, quem tem até 40 anos estaria no perfil 1, que tem um percentual, e o fundo divide em 2 carteiras, tá bom? São apenas 2 carteiras. Um percentual vai estar alocado na carteira focada em performance e um percentual alocado na carteira focada em preservação do capital, tá? E à medida que você vai chegando mais próximo da data da aposentadoria, esse capital ele é todo migrado para a carteira de preservação, tá? A gente vai explicar o que tem dentro da carteira de preservação, o que é que tem dentro da carteira de performance, para que vocês entendam. Então, no perfil 1 até 40 anos, vocês teriam aqui de 55% a 70%, né? FUNPRESP que vai administrar isso daqui na carteira de preservação, e de 30% a 45% na parte da carteira focada em performance, em rendimento. E isso vai diminuindo até migrar totalmente para a carteira de preservação, tá bom? Então vamos aqui em frente para tentar explicar mais o que seria, o que é que está dentro da carteira de preservação, o que é que está dentro da carteira de performance, e também alguns detalhes, tá? Em relação a esses perfis, aqui a gente pode tomar uma decisão ou não tomar nenhuma decisão, e vocês precisam entender o que é que acontece nas 2 situações. Se você não tomar nenhuma decisão, você vai ser automaticamente alocado no regime padrão, que é o dessa tabela. Então, se você tiver até 40 anos, você vai ter essa distribuição aqui. Se você chegar dos 41 aos 50, você automaticamente vai migrar para o perfil 2. Quando você chegar aos 50 anos, você vai migrar para o perfil 3, e depois dos 61 anos, você já vai para o perfil 4. Entretanto, esse regime default, né, esse regime aí padronizado, ele pode ser alterado de acordo com a vontade do participante. Então, mesmo que você tenha 27 anos, tenha entrado no serviço público agora, se você for uma pessoa muito conservadora, você já pode ficar no perfil 4, tá? Mas você precisa manifestar essa vontade, de acordo com o regulamento aqui dos perfis do FUNPRESP, tá bom? E tem aqui, ó, no artigo 6º, os recursos das reservas individuais serão vinculados a um perfil, né, de investimento, um daqueles 4 perfis. Então, você pode realizar a opção individual, conforme o inciso 1º aqui, né, e adotar uma alocação. Ou, se você não fizer nada, você vai para a alocação padrão, tá bom? Se você fizer a opção individual, a alocação dos recursos vão de acordo com aquele perfil que você escolheu. Então, você pode escolher o perfil 1, se você for mais arrojado, e permanecer no perfil 1 todo o tempo, tá? Se for sua vontade. Entretanto, essa opção é de inteiro risco do participante, tá? E isso implica aqui, pessoal, uma questão interessante. 2 servidores de idades parecidas, que entraram no mesmo concurso e que se aposentaram em idades parecidas, vão ter benefícios diferentes, a depender das opções que eles tiverem, né, dentro do FUNPRESP, tá? Se um permanecer no regime padrão e o outro fizer uma opção, o benefício vai ser diferente, tá? É um paradigma completamente diferente daquele do regime de integralidade, né, e paridade que a gente tinha do regime próprio, tá bom? Então aqui cada servidor vai ter um benefício diferente, tá bom? Então essa escolha é de acordo com inteiro risco, né, inteira opção do participante, e cada vez que se você optar pela sair daquela opção standard, né, do padrão, né, e for para a opção individual, a cada 24 meses, tá? Ou então, aqui ele fala também, depois de vencido um mês seguinte ao seu aniversário, você vai ter que renovar essa opção, ou então você vai estar automaticamente reenquadrado naquela opção padronizada, tá legal? De acordo com o ciclo de vida, né, as idades do participante. Então, você tem que ficar atento se você tem aí uma estratégia de investimentos
diferente desse ciclo de vida, então você deve estar ciente de que periodicamente você precisa renovar essa opção, entrar lá na sala do participante no FUNPRESP e fazer essa opção, tá bom? Então, em caso de cancelamento também do executivo do FUNPRESP executivo, né? Então sua reserva individual vai ser migrada para a alocação padrão sem a possibilidade de escolha individual. Também um detalhe aqui para quem sair do regime, tá? Ao optar por um desses perfis de investimento, o participante, como a gente comentou, assume o risco dessa opção, né? Tem ciência que os resultados da rentabilidade das suas reservas individuais poderão ser distintos dos outros participantes, né? Mesmo um colega que tenha as mesmas características que você, os benefícios vão ser diferentes em função das escolhas que cada um tomar, tá legal? Então tem ciência também que idênticas contribuições alocadas por participantes nos planos do FUNPRESP executivo poderão resultar em reservas individuais diferentes em função do perfil de investimento, né? Mas o que vem a ser esse perfil de investimento e quão arriscado ele seria, né? É interessante a gente ter essa ideia para poder fazer uma escolha mais tranquila, né? Então aqui eu trouxe algumas informações que estavam no site do FUNPRESP e disponibilizei aqui no slide para que vocês tenham uma noção do que seria o perfil 1 e o perfil 4, que seria o perfil mais conservador, tá? No perfil 1, aquela carteira de conservação, né, são duas carteiras, como a gente comentou, a de conservação e a carteira de performance. A carteira de performance pode investir no que ela quiser, tá? Respeitados os limites colocados pela resolução do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, relacionada à política de fundos de previdência, né, fechados, certo? Como o FUNPRESP. Então, há um limite para o que o gestor pode fazer e esse limite está no regulamento do fundo e com uma hierarquia aí, entre aspas, né? Acima do regulamento do fundo está essa resolução do Conselho Monetário Nacional 4.661 de 2018, que coloca os limites para a exposição a cada tipo de produto financeiro, tá bom? Então, no perfil 1, a carteira de preservação, ela pode investir nessa carteira de preservação em renda fixa, tá? Todos os produtos de renda fixa permitidos pela resolução, títulos públicos, títulos privados, debêntures, né? Outras operações relacionadas a títulos aqui de renda fixa. Pode investir também na parte imobiliária, tá? Faz parte da carteira de preservação. Aqui a gente vai ver o que é que tem dentro aqui do imobiliário um pouco mais adiante. Operações com participantes também faz parte dessa carteira de preservação, tá bom? Então aqui a gente teria aproximadamente 80 e poucos % na carteira de preservação. Vocês veem que o perfil 1, ele também é bastante conservador já, né? Na minha opinião, poderia até ter uma opção aqui com um pouco mais de exposição à renda variável, né? Mas o perfil 1 já é bastante conservador, pelo menos nesse início, o FUNPRESP está meio que com essa visão, tá? Então, de 75% em títulos, aqui a maior parte, 64% em títulos federais e 11%, né, do total, né, aqui a soma daria esses dois, em títulos privados. Aí tem aqui ações, né, renda variável, todos os produtos relacionados a ações. Estruturados aqui podem ser aqueles COIs, mas no momento está zerado. O imobiliário tem aqui fundos de investimento imobiliário, fundos de fundos, né? Os FOFs, os CRIs também, certificados de recebíveis imobiliários, todos os ativos imobiliários que tem lá na resolução, tá? Ações no exterior, que são administradas por fundos de investimento, e as operações com participantes, que são aqueles empréstimos lá que o FUNPRESP vem oferecendo consignado, né? Aí o perfil 2 já aumenta a exposição a títulos, né? Diminui basicamente aqui. A mudança se dá mesmo na renda variável, vai para o grosso da mudança, né? Para a renda fixa, tá? E aí vai diminuindo a parte de renda variável até zerar no perfil de conservação. A parte imobiliária continua, tá? Então vocês veem que passa de 15 para 0 a parte de renda variável. Então esses são os perfis. Se você tiver interesse aqui, pode entrar no site do FUNPRESP ou até dar um pause aqui no vídeo, tá? Então eu vou seguir aqui em frente para explicar um pouco mais o que é que tem dentro de cada tipo de investimento desses aqui, né? O que seria renda fixa, o que é que seria renda variável, o que é que tem dentro do imobiliário, né? O que vem a ser operação com participante, o que vem a ser exterior, tá? Então na parte de renda fixa você tem aqui, ó, pode ser até 100%, né? A resolução permite.
título da dívida pública, cotas de fundo de investimentos negociados em bancos, né? Ativos de renda fixa de emissão bancária, tá? Ativos financeiros emitidos por sociedade de capital aberto, aquelas dívidas, né, securitizadas. Você tem aqui fundos de investimento, debentures, aqui na linha D, né? CCBs, FDICs, uma série de ativos relacionados à renda fixa, contratos, né, tanto com banco como com empresas. Sempre há na política de investimento um grau de risco, né, um nível de risco que o fundo se expõe. Era AAA, né, agora já está permitindo BBB, já que o fundo está buscando o benchmark de 4%, ele precisa se expor um pouco mais a risco se quiser atingir essa meta, então o fundo vem se expondo um pouco mais a esse tipo de ativo, tá? No segmento imobiliário, a gente tem ali dentro, a gente pode desdobrar em cotas de fundo de investimento imobiliário, né? Aqueles fundos imobiliários que a gente compra lá na bolsa. Tem os fundos de fundos, tá? Os FOFs, né? Também negociados na bolsa. Os certificados de recebíveis imobiliários, as cédulas de crédito imobiliário, tá bom? Então o fundo não vai investir diretamente em imóveis, como aconteceu. Muita gente pode se perguntar, será que o fundo vai poder comprar, por exemplo, desenvolver um imóvel, como foi o caso do Petros, né? Aquele problema que aconteceu com o Petros no edifício Pituba, tá? Então o fundo não vai poder desenvolver uma obra e depois fazer um contrato de locação, como se fosse uma atividade de gestão imobiliária, tá? Não vai fazer isso, ele vai meramente comprar ativos de natureza imobiliária, tá bom? Interessante entender isso. Renda variável, aí tem aqui ações, né? As BDRs também aqui estão dentro. As BDRs são certificados, são recibos de ações no exterior, né? Tipo, você compra aqui no Brasil um papel que representa, que é lastreado em ações do exterior. Então aqui tem ativos relacionados à Bolsa de Valores, né? As ações que a gente conhece, tá bom? E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, como eu comentei no início, na chamada do vídeo, despertar algumas dúvidas para que você entenda e tome uma decisão um pouco mais acertada, tá? Se você não fizer nada, você vai ser enquadrado naquele ciclo de vida padrão, tá bom? Que na minha opinião não parece ser nada demais, eu acho que é natural aquilo ali, mas cada um tem que respeitar o seu próprio perfil, né? A pessoa extremamente conservadora deve optar pelo perfil 4, né? E quem não tem problema em ver o saldo variar um pouco mais, optar pelo padrão, pelo perfil 1, tá? Mas isso é pessoal. Então você entra no site lá do FUNPRESP, preenche o seu perfil, o formulário lá para você descobrir qual é o seu perfil de investidor, e aí você faz uma opção um pouco mais abalizada, tá? Então tenha em mente essa questão do perfil de risco. Tenha em mente também que o seu benefício foi feito com uma referência de rentabilidade de PCA mais 4% ao ano, tá bom? De rentabilidade real, e isso já não vai ser mais encontrado. O fundo ainda tem um bom estoque de títulos que rendem mais do que isso, tá? Mas à medida em que forem entrando novos participantes e os aportes forem aumentando, isso vai sendo diluído com títulos recentes que já não pagam mais IPCA mais 4. Então, se ficar somente na renda fixa, dificilmente vai atingir aquele resultado da simulação, tá? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. Acompanhe sua rentabilidade para ver se ela está atingindo essa meta, tá bom? Então, já mencionei aqui esse terceiro item, né, que é o mercado de renda fixa, ele já não mais oferece esse tipo de rentabilidade da simulação. Então, é interessante considerar essa questão do risco. E tenha em mente sempre o cenário macroeconômico, né, porque de repente isso pode mudar e a renda fixa, por exemplo, voltar a oferecer rentabilidades reais acima de 4%, e se você está satisfeito com aquele resultado da simulação, basta você permanecer no perfil 4. Então, se você quer arriscar um pouco mais, talvez ir para o perfil 1. Então, acompanhar sempre, periodicamente, o mercado, o cenário macroeconômico e o cenário de investimentos. Então, aqui no canal eu sempre estou abordando esses assuntos. Se você curte o tema, se inscreve para ficar por dentro, tá? E ajuste periodicamente a sua carteira, né? Se você não concorda com aquele ciclo de vida padronizado,
tenha em mente que periodicamente você precisa entrar lá no site do FUNPRESP e fazer aquela opção individual, tá bom? E também sempre fiscalize e acompanhe a carteira do FUNPRESP, faça a sua parte para que a gente tenha uma aposentadoria tranquila lá na frente e não sejamos surpreendidos com escândalos como os que aconteceram em fundos anteriores, né? Então, galera, eu fico por aqui com o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam de investimentos, não só o FUNPRESP, tá? Se vocês gostam de fundos imobiliários e outros investimentos, aqui no canal eu estou sempre comentando o assunto. Tem aqui o canal do Telegram também, que eu disponibilizo o conteúdo que eu produzo lá. Basta você colocar no Telegram esse link aí. Os links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu também deixei alguns links relacionados às fontes de informação que eu consultei para fazer esse vídeo. Então, os links do FUNPRESP, do perfil, dessa resolução do CNM, tá bom? Do CMN. E se você curtiu o conteúdo, deixa aquele like. Se você tem algum amigo que é servidor, que faz parte do FUNPRESP, que esse conteúdo pode ser interessante para ele, compartilhe o vídeo, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.